Shalom, companheiros! Como estamos hoje? Prontos para uma nova jornada? Hoje vamos entrar numa nova montanha, talvez a mais conhecida e aquela na qual mais nos envolvemos, que é o Monte da Religião. Vamos buscar a face do nosso Deus, invocar a doce presença do Espírito Santo, que tire o véu dos nossos olhos, que nos instrua, pois, apesar de ser uma montanha tão conhecida, é bastante complexa. Grande é o desafio. Deus Altíssimo, Tu reinas supremo sobre toda a terra, sobre todo o universo. Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas és um Deus pessoal, perfeitamente bom. Em santo amor criaste tudo, diriges tudo pelo poder da Tua palavra. Nada está oculto aos Teus olhos. Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o Supremo, e nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. E adoramos-Te. És o único objeto de culto. Só Tu és digno de ser exaltado, engrandecido, adorado. Fomos feitos para Teu louvor e glória. E é assim que queremos viver, sempre conscientes da Tua presença, honrando-Te, exaltando-Te, glorificando-Te. Precioso Espírito Santo, necessitamos de Ti, que nos ilumines, que nos instruas, que nos descortines o mundo espiritual, que nos ensines a orar, a estar em sintonia contigo para gerar a vontade do Pai. Só podemos clamar que o Teu reino venha, ó Deus, que a Tua vontade se estabeleça e que Tu nos habilites como corpo de Cristo na terra a executar Teus projetos, a cumprir a missão, de tal modo que no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo possamos entregar a nossa nação a Ti, como uma nação ovelha, inteiramente alcançada para o Teu reino, e daremos a Ti toda a glória, no nome bendito, que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se há de dobrar. Yehoshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Montanha cultural da religião. Muito bem, vamos hoje entrar numa jornada através da batalha pela verdadeira adoração. É um chamado da igreja, evidentemente, para transformar o mundo, e quando falamos de religião, pensamos logo na necessidade de adorar a Deus e a Deus somente. Desde a queda, existe uma busca humana por Deus. Como Deus nos criou, há um vazio dentro do coração humano que só pode ser preenchido por Deus. Ainda quando o homem não tem conhecimento do Deus verdadeiro, ele é um ser religioso. Ele vai sempre buscar um objeto de adoração. E é aí onde tantas vezes, por falta de conhecimento, a falsa adoração, além da guerra espiritual de Satanás, que procura desviar a nossa adoração para Ele. Desde a desobediência de Adão e Eva lá no Éden, quando a humanidade rejeitou instruções tão simples que Deus deu, o homem tem buscado preencher esse vazio espiritual
que foi criado pela separação entre a criação e o Criador. Nos capítulos 1 a 3 de Gênesis, nós vamos encontrar a descrição de como o homem morreu espiritualmente, de como o pecado entrou no mundo por uma escolha própria. O homem passou a seguir o seu próprio caminho e com a queda dos nossos primeiros pais, toda a raça caiu, todos já nascemos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, separados de Deus. E aí vão surgir duas respostas humanas nessa busca de Deus. A filosofia busca trazer explicações da humanidade para a nossa existência. E a religião, a busca do homem por Deus. Então, enquanto a filosofia busca explicar a humanidade, a religião, a busca de Deus. Essa busca constante por mais nos levou a criar substitutos para Deus. Como seres humanos, começamos a racionalizar nosso comportamento, construindo versões distorcidas do caráter divino, fazendo Deus a nossa imagem, em vez do contrário. Temos que entender que a revelação que temos hoje de Deus, a revelação escrita, a Bíblia Sagrada, ela veio a existir quando o homem já estava na Terra por cerca de 2 milênios. Então, ele buscou satisfazer sua fome de acordo com a sua própria mente e, claro, a influência das trevas. Mas, pulando milênios, chegamos a Cristo, que é a resposta de Deus, tanto para a filosofia quanto para a religião, porque é em Cristo Jesus que vamos encontrar a resposta adequada e satisfatória. É o coração de Deus que nos é revelado em Cristo Jesus. O homem queria encontrar Deus, mas não podia. Criou pontes inconclusas que não podiam jamais alcançar a Deus, mas Deus vem e constrói a ponte que desce do céu para a terra na pessoa bendita de Jesus Cristo, que se faz homem e vem à terra para nos encontrar. E ao longo do seu ministério terreno, Cristo explicou o coração amoroso do nosso Pai Celestial, seu profundo desejo de reconciliar essas nossas diferenças. Ele veio criar a ponte que nos liga a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E como a parte ofendida, Deus foi a parte ofendida, Ele mesmo tomou a iniciativa para restaurar o nosso relacionamento quebrado. Esta é a essência revolucionária do Evangelho. Não fomos nós que buscamos primeiro a Deus. Não. Deus é que nos buscou. É incrível. Deus nos persegue com amor incansável, oferecendo reconciliação através de Jesus Cristo. E queremos, logo no início da abordagem desta montanha, estabelecer uma diferença. Porque quando se fala da montanha da religião, geralmente se inclui o cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião, é um modo de vida. E queremos fazer uma distinção entre a igreja de Cristo e a religião. Porque a religião é o homem buscando, na realidade, a Deus. E o cristianismo é Deus buscando o homem. Cristianismo é um relacionamento, é um modo de vida. A eclésia, ou a comunidade de Deus, como chamamos a igreja, é um corpo governante,
A palavra grega, eclésia, originalmente significava uma assembleia convocada, ou um corpo governante. Mas esse termo passou a ser usado como a comunidade de Deus, o corpo local de Cristo, igreja. No grego bíblico, traduzido como comunidade de Deus, um povo chamado para fora do mundo, é como geralmente se aplica. E a nossa missão? Qual é a nossa missão? Alcançar os perdidos com amor, compartilhar o evangelho, estabelecer o reino de Deus na terra como ele está estabelecido no céu. Esta montanha da religião é a mais familiar, porque o monte da religião é o campo de batalha que nós, como cristãos, mais reconhecemos, porque é onde muitos concentram toda a sua energia espiritual, às vezes esquecendo que existem outras montanhas estratégicas a serem conquistadas. Muitas vezes a igreja está tentando conquistar apenas esta montanha, retirando as pessoas da idolatria e da adoração a outros deuses. Claro que temos que alcançar esta montanha, mas não é a única. E aqui cabe uma reflexão. Quantas pessoas ocupam espaço nesta montanha sem realmente compreender sua missão apostólica? Curiosamente, avançamos muito nesta montanha, quase que acidentalmente. Por quê? Porque através das decisões para Cristo, das conversões, práticas tomadas em nome de Cristo, nós enchemos o monte de pessoas, mas muitas vezes nós estamos falhando em comunicar claramente qual é a verdadeira missão nesta montanha. A batalha aqui não é apenas por números de convertidos, mas por corações genuinamente transformados e alinhados com o propósito eterno de Deus. Às vezes estamos formando mais religiosos do que verdadeiros cristãos. Porque ser cristão é ser a reprodução de Jesus, primeiro no caráter, revelar o caráter de Cristo. E é quando manifestamos o caráter de Cristo que podemos atrair aqueles nesta montanha da religião que não adoram a Deus, que estabeleceram para si outros deuses. Olhemos para o panorama religioso global. O cristianismo, se nós usarmos o termo aqui apenas por uma questão de estudo como religião, como eu disse, o cristianismo é considerado nos estudos como uma religião, embora teologicamente, biblicamente nós não consideremos religião, né? Mas pensando aqui nesse termo apenas para título de estudo, diríamos que é a religião que mais cresce, a fé que mais cresce. Dentro desta categoria, cristãos cheios do Espírito Santo está aumentando significativamente, glória a Deus, tanto em número quanto em influência, especialmente na América do Sul e na África, trazendo uma nova dinâmica ao panorama espiritual global. Embora o Evangelho tenha nascido lá no Médio Oriente e depois da Europa tenha sido enviado para a América, da América para a África e para a América do Sul, aqui em África e América do Sul é onde, por causa do grande mover do Espírito Santo, da plenitude do Espírito, mover pentecostal, o crescimento tornou-se extremamente acelerado no último século e nas últimas décadas. Mas olhemos agora para o campo de guerra, o campo do controle das trevas. Os fariseus são os gigantes religiosos desta montanha. Montanha da religião é governada pelos fariseus ou perizeus, dependendo da tradução, pode-se usar os dois termos, que era a terra dos gigantes. Este nome profético indica que a idolatria cria estruturas religiosas gigantescas
que precisam ser removidas para que a verdadeira adoração floresça. Estamos usando aqueles povos, desde o começo da abordagem das montanhas, que deveriam ser conquistados, e todos eles representam entidades espirituais que controlam uma comunidade, um povo. Qual era o significado profético dos fariseus? Era a terra dos gigantes, a idolatria. Então a coisa principal na montanha da religião é a idolatria. É a potestade dos fariseus. São sistemas religiosos massivos, intimidadores, que parecem impossíveis de derrubar sem uma intervenção divina. O termo significa sem muros, indicando que eles não têm proteção espiritual genuína, apesar de toda a aparência de sua força, de sua grandeza, de sua segurança. Tinham uns habitantes muito rústicos, porque experimentavam a provisão limitada, e isso mostra que a idolatria sempre promete abundância, mas o que ela entrega não é abundância, é escassez e é morte. O rei dos fariseus é o espírito religioso, cuja missão singular é roubar a adoração que é destinada exclusivamente a Deus. Este principado é habilidoso em fazer até mesmo crentes maduros e cheios do Espírito Santo estagnar em sua adoração. Por isso todos nós enfrentamos, e é um ciclo vicioso da idolatria. A idolatria é particularmente insidiosa porque as próprias coisas que ela causa, como morte, escassez, são exatamente as mesmas coisas que ela falsamente promete remediar. É um ciclo destrutivo de promessas vazias. Definições importantes aqui. A idolatria. O que é a idolatria? Adoração de um objeto físico como Deus, ou apego ou devoção imoderada a alguma coisa. A história mundial demonstra um padrão claro. À medida que povos e nações erradicam a idolatria e se voltam para a adoração do Deus verdadeiro e vivo, uma economia melhorada e menos conflitos logo se seguem. Há uma mudança. Isso está de acordo com a palavra que mostra que a idolatria trará a maldição, a escassez, a fome, a pobreza, a miséria. Um ídolo. Que é um ídolo? Um objeto de adoração, uma representação de algo, um falso Deus, um impostor. Quem é o idólatra? Uma pessoa que admira intensa e cegamente algo que não é digno de adoração. Vamos encontrar aí na história adoração a objetos. Ainda hoje a minha leitura devocional tranquila foi na adoração do povo de Israel, enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas da aliança. O povo diz: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito, então vamos fazer um Deus. E lá vão e fazem um bezerro de ouro. Por quê? Eles viveram séculos no Egito e certamente foram influenciados pela sua cultura idólatra e pelos seus deuses, e depressa se esqueceram de Yahvé. Então, é realmente uma guerra espiritual. O rei dos fariseus é um espírito religioso. Deus preveniu o povo para não adorar os deuses dos povos que eles haviam de conquistar. Este principado domina a montanha da religião com uma missão específica. Leia, por favor, qual é a missão específica dele: roubar a adoração que pertence unicamente a Deus. Roubar. É isso que a idolatria, em todas as suas vertentes, faz. Ele trabalha incansavelmente para prostituir o instinto humano inato de buscar o Criador. Como dissemos logo no início, existe dentro de nós a consciência
de que há um ser superior. Então, este principado procura desvirtuar isto para um objeto, como se ele fosse o nosso Criador. A hierarquia da decepção. Existe o satanismo aberto, que é a adoração intencional e direta a Satanás. É a preferência máxima do inimigo. E hoje temos igrejas satânicas e culto aberto a Satanás. Então esta é maior, a mais elevada hierarquia. Depois nós temos a adoração a ídolos, objetos de prata, de ouro, de madeira, de barro. Desviar a adoração para objetos que se originam na mente de Satanás. Satanás coloca objetos, o ser humano quer coisas tangíveis, é obra do diabo. E aí vem a adoração ao homem. Então, Satanás, objetos e o próprio homem. Direcionar a adoração para o próprio homem, exaltando a criatura acima do Criador. O que vemos hoje muito forte. Chegamos a uma época em que a cultura, o endeusamento do ser humano se tornou uma verdadeira praga. Uma adoração vaga, tornar a adoração simbólica e sem Jesus, uma religiosidade sem relacionamento. Hoje mesmo até a ciência fala da importância da espiritualidade, mas o que eles chamam de espiritualidade? Exatamente esta adoração simbólica sem relacionamento com alguém. Eliminar o espírito. Se houver relacionamento com Deus através de Jesus, então eliminar doutrinariamente o Espírito Santo. Então ele vai atacar em cada área. Então você crê em Cristo, então ele retira o Espírito Santo, e aí elimina o poder. Se o Espírito Santo estiver presente, então eliminar manifestações de poder através do dispensacionalismo e cessacionismo. Você vê aqui que a tática deste principado na religião vai numa hierarquia, apenas repetindo, que começa com o satanismo aberto, depois passa para objetos, depois é a adoração do próprio homem, depois uma adoração vaga, em que você fala de espiritualidade, mas não tem relacionamento nenhum, nem com Deus, nem com coisa alguma. E depois, se você crê em Jesus, elimina o Espírito Santo da sua fé. E se você crê no Espírito Santo, elimina as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então, são várias etapas dessa ofensiva. A estratégia final é a imobilização. Leia, por favor, o comentário. Se um relacionamento genuíno com Deus através de Jesus, que inclua manifestações do poder do Espírito Santo, estiver presente, o espírito religioso tentará uma última estratégia devastadora. Qual é? Obstruir a compreensão teológica de quão perto podemos chegar de Deus e quanta autoridade nos foi dada na terra. Imobilizar-nos. Podemos dizer que até somos cristãos, somos crentes, mas não funcionamos, não manifestamos a autoridade, não lançamos mão do poder de Deus, não há manifestações sobrenaturais na nossa vida. Isso cria o quê? Esperadores do arrebatamento, imobilizados, estamos parados aguardando que um dia seremos arrebatados. Cristãos que possuem poder, mas escolhem não exercê-lo, esperando passivamente por uma fuga, em vez de ativamente estabelecer o reino de Deus aqui e agora. Tudo isto é obra deste espírito religioso, o mestre do disfarce. O poder deste principado não reside em sua força espiritual bruta, mas em suas mentiras cuidadosamente elaboradas. Quando acreditamos em suas mentiras, nós mesmos lhe damos poder sobre as nossas vidas.
se ele opera de uma forma mais eficaz quando está disfarçado. E é isso que ele faz. Pouquíssimas pessoas escolheriam conscientemente adorar a Satanás, como o diabo que ele realmente é. Por isso ele se apresenta sorrateiramente como anjo de luz, usando aparências de piedade para enganar. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Ele vem como se fosse um anjo de luz. A maioria de suas doutrinas, que enganam as massas, contém muitos elementos de verdade. Se apresentasse tudo como mentira, ninguém seguiria. Ele defenderá características do fruto do Espírito. Sim, vai defender o amor, vai defender a paz. Se puder convencer as pessoas de que essas qualidades podem ser obtidas independentemente do Espírito. Suas doutrinas preparam um pão aparentemente perfeito, mas envenenado com um veneno mortal de engano, eliminando a presença do Espírito Santo. O exemplo da falsa paz, ele vai falar em paz. Qual é a paz bíblica? Está aí, a paz que excede todo entendimento. Esta paz que excede todo entendimento vem do príncipe da paz. Ela é sobrenatural, é permanente, é transformadora e opera mesmo em meio às tempestades. A verdadeira paz que ultrapassa todo entendimento, ela independe das circunstâncias. Ela vem de dentro para fora, porque ela é um fruto do Espírito. Agora, a paz fabricada pelo espírito religioso, ela é produzida pelo homem através da nova era. Falam muito em paz, paz, paz. Então quantas vezes vimos aqui até pastores sendo levados ali pelo mundo, aqueles reverendo mundo, falando de paz, paz. Enfim, outras filosofias. Apenas a negação temporária de um fator estressante, sem poder verdadeiro de transformação ou de permanência. É aquele tipo de paz, está tudo tranquilo porque não tem nenhum problema, não tem nenhum estressor. Quando você não sabe que a paz sobrenatural é uma possibilidade real através de Cristo, a capacidade de meramente mascarar os sintomas parece melhor do que a dor intensa. Mas é como colocar um band-aid em uma ferida que precisa de cirurgia e não de band-aid. Leia, por favor. O espírito da religião prospera onde o cristianismo verdadeiro, bíblico e poderoso não está sendo praticado. Qual é o papel central, então, aqui do Espírito Santo? Desde a renovada atenção que a igreja deu ao Espírito Santo, há cerca de 100 anos, através do avivamento da Rua Azusa, o cristianismo explodiu em todo o globo como nunca antes da história, fazendo o monte da religião tremer e suas forças das trevas serem rapidamente deslocadas. Foi esse rompante, mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, desse derramar do Espírito e depois a renovação carismática ou renovação espiritual, uma explosão no mundo inteiro, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e depois os próprios dons ministeriais sendo restaurados dentro da igreja, tornando então um grande segmento da igreja marcado pelo poder do Espírito Santo. Então, claro, a montanha da religião tremeu, tem perdido muito dos seus adeptos. Agora, por que o inimigo teme o Espírito Santo? Satanás realmente tentou se igualar a Deus. Mas o que realmente o incomoda profundamente é a dimensão de Deus que o Espírito Santo traz ao planeta Terra. É a dimensão de Deus na vida do crente.
É o poder da ressurreição residente em nós. É ver que seres humanos que nasceram no pecado, com espíritos mortos, passam por uma experiência de regeneração e adquirem um espírito vivo, o espírito ressurreto, que acessa o mundo espiritual, que entra em um contato mais profundo com Deus. A primeira manifestação, houve um vento impetuoso e violento quando o Espírito desceu. É o Espírito Santo que nos traz a presença, o poder e a paixão de Deus. Sem ele, nossa religião, em grande parte, é morta. Mesmo com todas as nossas doutrinas corretas. Podemos ter todas as doutrinas corretas sobre Deus, sobre o pecado, sobre a queda, sobre o Espírito Santo, mas sem o Espírito presente, sem esta experiência de regeneração do Espírito, de plenitude do Espírito, é uma religião morta. Um som audível do vento no dia de Pentecostes, línguas visíveis de fogo, uma explosão dos dons de língua, foi algo audível, visível, extremamente ativo, não foi nada religioso. A descida do Espírito Santo foi algo celestial, sobrenatural. As palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, vamos ler juntos? Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Mas, no capítulo 1, verso 8 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos que além da obra de redenção na cruz, seu propósito era enviar o Espírito Santo. Para quê? Para capacitá-los. Jesus, na realidade, quando soprou o Espírito após a ressurreição sobre os discípulos, diz: do mesmo modo que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como é que o Pai enviou? Com a obra do Espírito Santo, gerando a Jesus no ventre de Maria, enchendo, foi batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, realizou a obra no poder do Espírito Santo. Então o seu propósito, ele deixa claro, é dar o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo, para que assim como ele desenvolveu um ministério e viveu na terra, gerado e empoderado pelo Espírito Santo, este povo que ele haveria de gerar, redimir pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição, também possuísse esse nível de experiência com o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não conheceremos aquilo que devemos conhecer, não entenderemos a palavra de Deus, não entenderemos a revelação. É o Espírito Santo que torna Jesus real na nossa experiência. Não vamos discernir aquilo que há de vir, não teremos poder para a missão. Jesus deixou isso muito claro. O Espírito Santo nos vem como mestre, profeta e capacitador. Ele é nosso mestre. O termo é usado para ele como paracleto, que pode ser traduzido por mestre, advogado, conselheiro, aquele que está conosco. Então, como mestre, ele nos ensina todas as coisas. E ele nos faz lembrar das palavras de Jesus, é o que Jesus está dizendo na noite em que foi traído. Segundo, é nosso profeta, ele nos unge, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos anuncia as coisas que ainda estão por vir. É o que Jesus diz em João 16:13. E ele é o nosso capacitador, porque ele nos reveste do poder do alto para que nós possamos cumprir a nossa missão. Não é de admirar que o espírito de religião trabalhe tão intensamente para que a igreja se contente com um Espírito Santo manso, teórico, domesticado, que não se manifesta de fato com poder. É o espírito da religião. Está vendo que é o espírito da religião opera na igreja também.
opera na vida dos crentes, opera na teologia. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos levantar hoje e derrubar as mentiras religiosas. Leia, por favor. O espírito religioso nos conta mentiras sutis como: o Espírito Santo é um cavalheiro, sugerindo que ele nunca perturba ou incomoda. No entanto, sua primeira manifestação, registrada em Atos 2, foi como um vento impetuoso, que causou todo tipo de caos santo e confusão religiosa. Pensavam até, estão embriagados, né? Estão bêbados. Ué! Aí é quando Pedro diz, não, vocês, 9 horas da manhã, ninguém nem comeu ainda, né? Como podemos estar embriagados? Quando o Espírito Santo vem com poder, suas manifestações não parecem religiosas, no sentido tradicional, mas traz uma dimensão autêntica do céu à terra. Os homens devotos ficam confusos, admirados e perplexos, e inevitavelmente julgam as manifestações por não se encaixarem em seus odres antigos e categorias teológicas confortáveis. Por isso que um segmento da igreja ficou aí na contramão do mover do Espírito e continuam impotentes. Por que a igreja ficou aí séculos? Eu me lembro quando Deus me chamou de volta para a África, eu fui para um lugar de oração e Ele me disse para eu treinar 1000 intercessores. Eu fiquei assustada e eu perguntei, onde eu vou encontrar tanta gente? Era a década de 80, sim, era muito difícil, mas com o Espírito Santo se movendo, nós temos visto um crescimento extraordinário. A sala do trono é o nosso modelo celestial. Temos uma imagem poderosa da sala do trono de Deus em Apocalipse 4. Que vemos ali? Relâmpagos cortam o ambiente. Trovões ecoam constantemente. Então vamos aqui um lembrete. Leia. A adoração celestial é vibrante, não morta. Nossos cultos terrestres deveriam refletir algo dessa realidade. Vozes proclamam sem cessar, lâmpadas de fogo ardem continuamente, criaturas celestiais adoram dia e noite sem parar. Esta não é uma cena silenciosa, comportada ou religiosa. É barulhenta, visual, dinâmica, extremamente ativa. Quando o céu toca a terra através do Espírito Santo, devemos esperar manifestações semelhantes. Aleluia! Então, queridos, vamos à luta pela verdade. Há uma batalha intensa pela religião, pela verdade, em nossa nação e no mundo. Muitos querem silenciar os cristãos e elevar outras religiões o mesmo universalismo ao topo desta área crítica da sociedade. Mas nós temos amor, o amor e a verdade são inseparáveis. A verdade não se esconde. Para ser uma cidade sob uma coluna e uma luz na escuridão, é preciso estar na posição certa. Amar o próximo não significa se afastar e ficar sentado em um canto, guardando suas crenças para si mesmos. Não, senhores. O amor se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:6 nos ensina que o amor verdadeiro se alegra com a verdade. Então a verdade fala. A verdade não fica parada, observando passivamente os outros seguir um caminho errado. Nós vamos influenciar. Diz a palavra de Deus, Provérbios 27:6, que fiéis são as feridas de um amigo. Então, um verdadeiro amigo sempre diz a verdade com amor, sabendo que é a verdade que liberta. Então, nós vamos posicionar-nos nesta montanha para ajudar aqueles que estão no engano, declarando verdades absolutas. Diga, um caminho. Leia, por favor. Não existe mais de um caminho para o céu. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Só há um Deus. Leiamos, não existem muitos deuses. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. E em terceiro lugar, há uma só verdade. Não é aceitável, verdadeiro ou correto participar de outras religiões. Existe um caminho para o Pai e este caminho é Jesus Cristo. Portanto, é hora de começarmos a lutar pelo direito de pregar o Evangelho em todas as áreas, como se vidas dependessem disso, porque de fato elas dependem. Que Deus nos energize, que Deus nos incendeie para nos posicionarmos na conquista da montanha da religião, guardando bem firme no coração que não podemos considerar o verdadeiro cristianismo uma religião como as demais religiões, porque embora possa ser incluído no bolo de religiões ou de religiosidade, o cristianismo é um modo de viver e é um relacionamento entre nós e Deus e que exige uma experiência de novo nascimento. Imprime, ó Deus, isto em nosso coração, como chamas de fogo, para que não nos acomodemos, para que sejamos ousados em comunicar a verdade aos que estão em erro e o fazer com amor. E livra-nos de sermos contaminados por este Espírito, em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós nasceu com um propósito, com uma missão para ser um agente de transformação. O Instituto Bíblico Palavra da Fé, ele tem o propósito de treinar, equipar os santos para exercer a obra do ministério. E eu quero convidar você a se matricular no IBPFé, Instituto Bíblico Palavra da Fé. Entra lá, ibpfé, sem acento.com.br. É uma instituição bíblico-teológica, 4 anos, você é também reconhecido pelo MEC, mas nós temos a visão de formar todo cristão. Você é um profissional, deve exercer o ministério na sua profissão. Então venha, nossa visão é levantar os 5 ministérios no mercado lá fora, como juízes, como governadores, como médicos, enfermeiros, advogados, cozinheiros, padeiros, não importa qual é a sua profissão, Deus quer usar você com fundamento bíblico, treinado para ser um agente de transformação no lugar onde Deus o tem posicionado. Então, se Deus toca no seu coração para ser treinado, matricule-se, entre aí e receba todas as informações e será um prazer recebê-lo em nosso Instituto Bíblico Teológico, em nosso seminário, em nossa escola de profetas.